Mas, ó, uma pergunta que eu também estava querendo te fazer sobre a questão de crescimento, como que vocês enxergam? Porque, assim, por muito tempo, eu acho que vocês dominaram as estratégias de comunicação em redes sociais, desde esse período que eu falei lá do Kim, do Holiday, lá atrás, tipo, viralizava diversos vídeos e tudo. Aí a gente pula para 2025, a gente tem, por exemplo, o Nicolas fazendo vídeos quebrando o Instagram, né? Por que o MBL não tem esse poder de comunicação hoje? Ao que você atribui isso? Primeiro que é o seguinte, cara, o poder de viralização hoje, ele não é uma coisa tão difícil, tá? Você viralizar hoje, dá pra viralizar. Você pega o discurso majoritário, faz bem feito, modéstia à parte a gente manja disso, dá pra fazer. O problema é você viralizar fazendo o discurso certo, que hoje no Brasil é um discurso difícil. Agora, existe uma questão também que é o seguinte, a viralização ela não necessariamente traz a identidade. Então, por exemplo, você pega um monte de pessoas fazendo vídeos, né, parecidos com o que eu fazia, geram milhões de views. Gera identidade, a identidade precisa de um passo a mais. E aí existe uma questão muito simples. As pessoas que eu quero que se identifiquem comigo, né? Eu quero que elas se identifiquem por quê? Quero que elas se identifiquem porque eu tô com um discurso fácil? Não, então eu não vou fazer isso. Porque eu também consigo. Você ser tosco, você defender o que tá bombando de uma forma simplificada, porra, todo mundo consegue. O difícil é você crescer consistentemente, que é o que a gente tá fazendo, né? Um discurso difícil. E aí vem a boa notícia, nós estamos conseguindo, véio. A gente está viralizando. Vou dar um exemplo. Eu tenho feito lives hoje todos os dias com mais de 8.000 pessoas, lives de mais de 2 horas todos os dias, véio. A minha live no dia ruim assim, o dia foi desastroso, tá? Foi tudo errado, ela bate 4.800 pessoas. Isso foi o pior dia. Dia bom, essa semana passada eu bati. Simultaneamente, 12.000 pessoas, cara. Né? Sem bot, sem nada. Então, a gente está crescendo. É diferente de uma explosão. Né? Por exemplo, o vídeo do Nicolas mais visto foi aquele vídeo do Pix. Né? Que é engraçado, ele ficou putaço que o PT quis vigiar o Pix. E ele tá certo. Agora, quando o Paulo Guedes do Bolsonaro quis taxar o Pix, o projeto de taxar o Pix é do governo Bolsonaro, é do Paulo Guedes. Ele não fez vídeo nenhum. Esse é o tipo de pessoa que a gente vai querer parecer? Quando eu contei todas as traições do Bolsonaro, ele tava fazendo o quê? Tava relativizando. Mas e o PT? Mas e o PT? Mas e o PT? Mas e o PT? O Eduardo Bolsonaro tá agora nos Estados Unidos falando que tudo bem. É isso aí, o Trump meteu uma bomba atômica nos brasileiros. Se tivesse cenário de terra arrasada, pelo menos eu me vinguei dos ditadores. Ele tá como? Você tem que ver que o PT... Não, pelo amor de Deus, velho. Mas assim, uma coisa que eu vejo é que vocês acertaram muito na coisa de construir uma elite intelectual do MBL, né? Eu acho que a revista Valete, o Livro Amarelo fazem parte desse tipo de projeto. Só que a gente vai falar aí do brasileiro do QI 83, vai haver em algum momento uma parede que você não alcança esse cara, certo? Então assim, eu vejo que houve um fenômeno de popularidade do Marçal, que o cara tá falando de prosperidade para um brasileiro que, pô, o cara mal tem dinheiro para pagar as contas no final do mês. Sim. Então, é óbvio que o Marçal mexeu com o sonho do brasileiro médio ali. O Nicolas, eu acho que ele consegue simplificar tanto o discurso, eu não tô entrando no mérito do discurso, e sim na técnica. Sim. Em usar palavras muito simples, que aí é uma coisa que eu acho que falta ainda no MBL. Se você escuta o Renan falando hoje, você sabe que ele vai atrair com o discurso dele a pessoa que tem uma capacidade cognitiva um pouco mais elevada do que alguém precisa para entender um vídeo do Nicolas. Não, mas é que assim, vamos lá. Primeiro que assim, o MBL tem várias camadas. Então vamos lá. A live do Renan é uma live complexa, uma live difícil, uma revista Valete, uma revista que não é para qualquer um. Os vídeos do Guto não são. Os vídeos do Guto Change My Mind, eles são simplificados. Só que a barreira do Guto de crescimento, que o Guto tá com 1,7 milhão hoje. O Guto tá crescendo muito. A barreira seria ele não ser bolsonarista. Só que a gente tá quebrando essa barreira. E aí muitas pessoas perguntam, como é que você vai atingir o cara na ponta? O cara que é burrão. O cara que às vezes nem sabe de nada. Esse cara eu não posso mirar nele. Se eu mirar nele, eu fico tosco. Eu tenho que mirar no cara que vai influenciar o cara que vai influenciar ele. Em termos de influência e interesse político. Então eu vou influenciar você, que é um cara inteligente, que vai influenciar um cara um pouco mais inteligente também, que vai influenciar um cara que não é tão inteligente, que vai influenciar um cara que já não é tão inteligente, que vai influenciar o burrão na véspera da eleição. Que é o que acontece. Se eu mirar no cara, no burrão, logo de cara, eu fico só tosco. Eu posso ficar com números gigantescos. Pode ser, beleza, porque a tosquice... Só que eu não tenho projeto. Se você tem projeto, né? E essa é a diferença, até do PT pro bolsonarismo, cara. O bolsonarismo orbitou a popularidade do Bolsonaro, né? Com todo mundo querendo tirar o seu quinhão. Eles chegaram lá, foi um projeto pueril, porque não tem projeto.
Então chegou na presidência da República, não tinha nada para apresentar. Morreu. Tá morrendo, né? O PT não. O PT fez projeto, velho. O PT surgiu em 1980. Os caras ganharam a eleição só em 2002. Os caras foram presos. Passaram pelo maior escândalo de corrupção da história do mundo. E o Lula tá de volta, mano. Por quê? Porque tinha projeto. E tiveram ajustes no meio do caminho pra ver aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Uma coisa que o MBL quer fazer é o seguinte, por exemplo, a gente tem que ter uma faculdade de direito, cara. Nós temos que ter pessoas que vão ocupar os espaços públicos, vão disputar os concursos públicos com uma visão parecida com a gente. Isso é projeto. Isso não é necessariamente trabalhar com popularidade. O PT fez isso, velho. O PT dominou sindicato, o PT dominou academia, o PT dominou arte, o PT dominou a imprensa, para depois o Lula ganhar a eleição. Quando o Lula escreveu a carta aos brasileiros, ele já sabia que ele estava prestes a ganhar, velho. Só faltava aquele empurrãozinho de quem estava mais cético. Entendeu? Então, enfim. E o que você vê do Drex, né? Então o Banco Central quer colocar a CBDC aqui no Brasil, que acaba que vai ter um controle muito grande. O que você enxerga disso? Cara, sinceramente, eu acho que esse é um debate muito complicado. Eu acho que a gente caminha cada vez mais para regulação. Eu sou contra, tá? A gente digitalizar a esse ponto as coisas, né? Inclusive, é engraçado, o Pedro estava discutindo até com o Beraldo, que assim, a gente não pode nunca desapegar do dinheiro físico. Talvez o dinheiro físico seja uma das últimas ferramentas que a gente tem de não vigilância, né? Mais até do que o Bitcoin e outras criptomoedas. Mas eu acho que é uma tendência natural do mundo, só que eu acho que no mundo ocidental você tem o valor de liberdade, de privacidade forte o suficiente para a gente encontrar medidas para barrar isso, eu digo em torno de tendência mundial mesmo, não em torno de tendência nacional. Tá? Porque aqui no Brasil, cara, sempre vai se querer vigiar cada vez mais, né? E aí o não próprio sei se Pix já foi um passo para conseguir, exatamente. mais. E eles recuaram. Através do discursos de proteção de liberdade e privacidade. Então, eu não sei até que ponto a gente consegue... o Drex consegue avançar. Pode ser que ele exista, mas não se torne dominante. Eu acho uma previsão muito complicada para se fazer. O que eu vejo é o seguinte, por exemplo, nos Estados Unidos o próprio Trump já veio com o discurso que ele vai banir a CBDC e fortaleceu as stablecoins, são as moedas emitidas aí de forma privada, só que aí, obviamente, o emissor tem que ir lá e comprar título de dívida americano. Então, quando você tem uma moeda lastreada no dólar, porém que não tem esse controle todo em cima do Banco Central do governo, por mais que tenha uma vigilância, não tem esse controle total. E outra coisa, o Trump pode perder o governo e o próximo falar, não, isso aí não é mais uma política de Estado, a gente vai mudar. Só que eu vejo que o americano ele busca muito mais pela liberdade que o brasileiro. Tanto que você aparece aqui no Brasil e fala, não, que a gente vai ter moeda digital, só que vão ter várias instituições privadas que podem emitir. A pessoa fala, não, quando é privado eu não gosto, eu quero que seja do governo. Não, então, mas aí existe uma questão que é o seguinte, por mais que o brasileiro não tenha esses valores assim tão arraigados ao ponto dele militar, o brasileiro é muito influenciável por quem milita. Então você não precisa convencer a maior parte dos brasileiros que isso é um valor inegociável. Você precisa convencer uma elite que vai lutar contra isso, que aí eles manipulam a opinião pública de massas, que é o que acontece. A maior parte das pessoas que assistiu o vídeo do Nicolas e ficou puta com o Pix, pensava isso? Nem pensava. Pensou através do vídeo do Nicolas. Então, foi um cara numa elite de comunicação, comunicando para as massas, não vamos deixar isso acontecer. Então, eu acho que seria o mesmo caminho para a gente se defender de Drex ou de qualquer outra medida estatal abusiva. Você vai ter uma elite interessada que vai debater isso e, vamos convencer as pessoas. E aí você gera um movimento de massas que vai principalmente afetar o deputado Centrão. Ah, cara, o cara no Centrão dele lá, ele tá falando, isso aqui por algum motivo tá pegando. Então deixa eu me afastar dessa pauta, que essa pauta tá ruim. É o jeito, é uma forma meio tosca, cara, mas é a ferramenta que a gente tem. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.